Olá, caríssimos! Sejam bem-vindos a mais um áudio deste canal, dedicado à Liturgia da Palavra. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril, de 2020. Bem, nós estamos nas oitavas da Páscoa, até domingo que vem, ainda é Páscoa. E até a liturgia das horas pede essa alternância, na hora da parte das completas, de fazermos as orações, alternadas, não da semana corrente, mas de sábado, de aleluia, e as completas do domingo da Páscoa, Então, porque a oitava da Páscoa é essa manifestação de Jesus ressuscitado, como se fosse a própria Páscoa, Então, Feliz Páscoa. Então, é possível ainda desejar Feliz Páscoa nesse período, tá ok? Bem, então nós estamos já nos aproximando, Quem também faz as novenas para os 50 dias em preparação para Pentecostes já se iniciou, Na segunda-feira agora. Então, muitas pessoas estão fazendo propostas, Por exemplo, o padre Roger Luiz pede para pegarmos o livro dele, A Profecia do Avivamento, que é separado em 50 dias, para fazer este preparatório importante, porque após a Páscoa nós, quem é da família da Renovação Carismática Católica, ou que foi tocado por esse carisma, nós acabamos fazendo alguma preparação nesses 50 dias rumo ao domingo de Pentecostes. Havia um período dentro da Igreja Católica, inclusive, em que havia as oitavas de Pentecostes, mas foi abolida, agora não me recordo qual que é o Papa. Não sei se foi o Papa Pio XII, mas bem lá no período da Missa Tridentina, se fazia o rito, fazia a memória das oitavas de Pentecostes logo após o domingo, de Pentecostes. Mas enfim, isso são nós como Igreja Católica temos que estar atentos ao que já está decretado, Bem, nesse dia 16 também é importante estarmos verificando que é dia de Santa Bernadette Soubirous, que é a vidente da aparição de Nossa Senhora de Lourdes na França. Lembrando que o corpo dela encontra-se incorrupto, Então é muito importante também a gente estar lembrando e fazendo nossas devoções, pedindo que todos os santos católicos roguem por nós neste momento de pandemia, tá bom? Certo? Então vamos direto para a liturgia da palavra, para não perdermos tempo, porque ainda eu tenho que fazer a novena da Divina Misericórdia revelada a Santa Faustina. Inclusive, eu estava cá pensando que eu, particularmente, eu sempre faço alguma meditação nesses 50 dias rumo ao domingo de Pentecostes, como se fosse uma espécie, não é uma quaresma, lógico, mas também não é uma novena, mas é um processo meditativo, para que o Espírito Santo possa estar nos visitando, não exatamente no domingo de Pentecostes, mas nos visitando aí no correr do ano, ou caso eu me abra para a graça dele. Então eu sempre tenho a gente também tem que ter a noção de realidade, Deus vai fazer a obra, mas desde que eu também me abra para a graça e renuncie, faça a minha conversão pessoal, fazer renúncia ao pecado diário e etc, etc. E esse ano, devido a essa pandemia, não é que eu esqueci de fazer, mas realmente eu não me senti motivada. E eu ponderei que seria importante eu dar continuidade novamente à novena da Divina Misericórdia de Santa Faustina, revelada a Santa Faustina. Então, terminando a novena, que vai ser sábado agora, aí tem o domingo da Misericórdia. No dia 20 eu retomo novamente a novena da Divina Misericórdia, tá? E aí eu vou tentar rezar o terço, independente do dia que eu grave, aí eu rezo o terço completo para vocês. Por enquanto fica, a gente até esse sábado, eu
Eu vou estar explicando, lendo os parágrafos e falando, indicando como faz o terço. Mas a partir da semana que vem, aí eu já faço a novena realmente completa com a reza do Terço da Misericórdia também. Né? Eu acho que os pedidos de Jesus misericordioso para as almas, né, que Ele quer que sejam colocadas no seu sagrado coração, continuam sendo muito úteis, muito apelativas para esse momento. É muito importante a gente também estar recordando e dando continuidade. O certo realmente é fazer a novena da misericórdia começando na Sexta Santa. Mas eu tenho fé que, dando continuidade nesse período, o Jesus misericordioso vai entender. Né? Lógico que eu não estou deixando de lado o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas é um momento muito peculiar, né, que estamos vivendo em toda a história do planeta Terra, né, como seres humanos. Então eu acho que me tocou no coração dar continuidade até domingo de Pentecostes. Lógico que tem a novena também, né, a novena do Divino Espírito Santo, que aí eu vou estar fazendo a indicação. Eu tenho um livreto da Beata Helena Guerra, que tem indicação de como fazer a novena, então eu já vou fazer essa programação até lá, né? Então, enquanto der, a gente faz a novena da Divina Misericórdia, e depois a gente faz a novena ao Divino Espírito Santo, inspirado em uma inspiração que a Beata Helena Guerra recebeu. Logicamente tem a novena, outras novenas também dedicadas ao Espírito Santo, né? Mas para a gente também estar se preparando melhor aí para o domingo de Pentecostes, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu até me recordar, eu até nem me recordo quando que vai ser o domingo de Pentecostes, deixa eu dar uma olhadinha. Vai ser dia 31 de maio. Dia 24 de maio, um domingo antes, vai ser a Ascensão do Senhor. E depois, no dia 31, vai ser o domingo de Pentecostes. Então, até lá, acho que dá para fazer, além essa primeira novena da Misericórdia, mais 2 vezes, e depois dá para fazer já a novena dedicada ao Espírito Santo em preparação ao domingo de Pentecostes. Então, fechou, né? Certo, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo e falou: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes com ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor.
O salmo responsorial de hoje está no 8, com o refrão: Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe deste poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move das águas. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Aclamação. Recordando, tá? Agora eu estou de novo com o material Deus Conosco Dia a Dia, né? Agora voltou, né? Consegui. Essa parte não tá com problema, então eu já posso ler a aclamação, né? Não estou criticando o material da Canção Nova, não. O aplicativo da Canção Nova me ajudou bastante nesses dias que eu fiquei no escuro, né? Desde sábado, de Aleluia. Então, aclamação, Salmo 117. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? E agora nós vamos para a novena da Divina Misericórdia revelado a Santa Faustina. Nesta quinta-feira entramos no 7º dia da novena, tá? Mas vou retomar aqui o parágrafo inicial, né? 1209. Quem tem o diário, o 7º dia está no parágrafo 1224. Novena Misericórdia Divina, né? Palavras de Jesus Misericordioso. Desejo que durante estes 9 dias conduzas as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida, e especialmente na hora da morte. Cada dia conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás neste oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas essas almas à casa do meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei àquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga paixão, graças para estas almas. 7º dia, parágrafo do Diário de Santa Faustina, 1224, até o parágrafo 1225. Palavras de Jesus Misericordioso. Hoje traze-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia e mergulha-as na minha misericórdia.
Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Estas almas brilharão com um especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Parágrafo 1225. Palavras de Santa Faustina. Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas que honram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Essas almas, tornadas poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Estas almas estão unidas a vós e carregam sobre seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a vossa misericórdia as envolverá no momento da morte. A alma que glorifica a bondade do Senhor é por ele especialmente amada. Ela está sempre próxima da fonte viva e bebe as graças da misericórdia divina. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram o vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Estas almas são o Evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas repletas de alegria cantam o hino da misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Deus, mostrai-lhes a vossa misericórdia segundo a esperança e a confiança que em vós colocaram, que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse, palavras de Jesus misericordioso, as almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesma as defenderei durante a sua vida e especialmente na hora da morte, como minha glória. Amém. Terminada aqui a leitura e a meditação, né, e a gente colocando as orações do Terço da Misericórdia, ou o Terço Mariano, ou não importa qual devoção que você faça, se é o Terço das Santas Chagas, tem o Terço da Libertação, tem vários, né? Mas os mais, assim, que os cristãos católicos sempre fazem, é o Terço Mariano, agora o Terço da Misericórdia e também recentemente o Terço das Santas Chagas de Jesus Cristo, certo? São devoções antigas, né? Colocar estas almas, as que defendem e propagam a divina misericórdia do Senhor Jesus. É importante ressaltarmos que as almas, porque não colocamos pessoas, apesar que Deus nos conhece pelo nome, né? Devido ao batismo. Mas de qualquer forma, independente se há um nome, a partir do nosso batismo católico ou batismo reconhecido dentro das igrejas, né? Em que a Igreja Católica mesmo reconhece esses batismos, essa comunhão entre essas outras denominações cristãs, Deus não é carrasco, Ele é misericordioso e vai resgatar esta alma, porque a pessoa morre. A pessoa, carne e osso, suas manias, transtornos, porque alguns transtornos são orgânicos, né? São genéticos também. Deus não olha isso, Ele quer olhar o que temos no coração, o que nos move de fato. É lógico que muitas vezes pecamos por egoísmo, por inveja, por maldades próprias do ser humano. Ninguém está isento disso. Mas Deus sabe reconhecer o que realmente existe no coração de cada alma, o que faz mover e pulsar, né? Então, lembrando que no primeiro dia foi todos os pecadores, né? Nós rezamos para todos os pecadores. O segundo dia, para as almas dos sacerdotes e religiosos. O terceiro dia foram para que fossem colocadas no seu misericordiosíssimo coração as almas piedosas e fiéis. No quarto dia, os pagãos que não conhecem Senhor Jesus. E olha que tem bastante. No Extremo Oriente, Oriente Médio, que ele é rejeitado, né? Ele é rejeitado. Até sabe o que é, até viu a imagem, não sabe reconhecer, não sabe identificar, sabe? Já viu a imagem em algum momento, mas não sabe dizer o que é Jesus, o que aquela imagem representa. Não tem conhecimento, né? No quinto dia, as almas dos cristãos separados da unidade da igreja. Aqueles que de repente foram padres e renegaram, por vários fatores. Religiosos que também renegaram a fé, né? Falaram, não quero mais ser religioso. Aí vive uma vida mundana, decidiu ser ateu.
entre outros, né, que estão separados aí. No sexto dia, as almas mansas e humildes dos pequeninos, que lembram as criancinhas bem pequenininhas. Né? Depois que a gente se corrompe, né? Quando a gente é criancinha, a gente quer fazer tudo certinho, quer agradar a Deus, nós temos um amor realmente genuíno, verdadeiro e pulsante, ou seja, ativo. Né? Mas depois a gente cai na malícia do mundo, a gente com as dores e ressentimentos, a gente aprende os mecanismos de viver em sociedade. E aí, por conta disso, a gente cria máscaras, né? As personas. Então, hoje, são as almas que veneram e glorificam, de maneira especial, a Divina Misericórdia de Jesus Misericordioso. Oitavo dia, as almas que estão presas no purgatório, as que faleceram, né, das pessoas falecidas. E no nono dia, nós vamos rezar para almas tíbias. Eu entendo como almas preguiçosas, que se diz católico, mas, preguiça de ser católico, não vou fazer caridade, não vou fazer nem minhas funções, sabe? Espero que, né? Mas enfim, almas tíbias, nem que eu procure, eu até me esqueci o que é o termo tíbio, né? Mas deve ser as almas, assim, que não estão muito dispostas a viver uma vida em Cristo, né? Certo? Então não vamos esquecer de fazer o terço da misericórdia. Então, assim que terminar essa novena, como tem que ser terminada, eu vou ver se refaço ela novamente, porque eu acho que é importante para a gente estar orando por estas almas, ou se eu faço um áudio à parte, aí rezando com o terço mariano, porque eu também sou mariana, né? Sou filha de Maria, juntamente com o terço da misericórdia, nessas intenções. Não custa dar um reforço, né? É que nem vacina. BCG, faz um reforço aí, né? Vacina tríplice. Outra coisa para finalizar completamente este áudio vou ser repetitiva, mas é preciso ser. 3 coisas. Primeiro, rezar para o padre Marlon Múcio, porque ele voltou a ficar doentinho do mal que já acometeu ele há uns tempo atrás. Ele está com fraqueza muscular, ele tem uma síndrome lá que nunca ouvi falar, mas que causa paralisia no músculo, fraqueza muscular, e ele fica de cadeira de rodas e tem que usar respirador e até fralda geriátrica, tadinho, né? Mas faz parte da situação. Ele já está acostumado, ele está tentando manter o bom humor, mas eu acredito que seja uma forma dele... eu penso, né? Porque também eu sei que para ele não é fácil, mas é a cruz que ele tem que carregar, talvez como forma de expiar, se não os próprios pecados, pelo menos pedir pela conversão dos pecadores. É por isso que, assim, agora, atualmente, eu tenho um certo receio de certos momentos de cura e libertação, porque o cristão se identifica pela cruz particular que carregamos e reconfiguramos, né, colocamos junto com a cruz do Cristo crucificado. Não da cruz vazia de Cristo, mas da cruz do Jesus ali, chagado, crucificado, pendurado mesmo. Porque essa forma, as dores nossas, certos sofrimentos, angústias, atribulações mesmo, são uma forma de pedir pela conversão dos pecadores, seja da nossa família, seja a nossa conversão, seja de quem a gente não conhece, mas que Nossa Senhora possa levar, né, para a alma que precisa desse sacrifício particular nosso, a própria conversão e o arrependimento, né, para que todos se voltem ao Sagrado Coração de Jesus, né, a Jesus misericordioso. Segundo ponto, adote uma paróquia fora da sua diocese. Ou pode até ser da sua, não tem problema. Se você tem conhecimento de alguma paróquia que está precisando de mais alimentos para a pastoral social, ou precisa de novos dizimistas, e você pode contribuir com um pouquinho, sendo um novo dizimista. Não é dizimista turista, mas eu diria até um dizimista virtual, né? Um dizimista de coração, um ofertante. Então, vamos colocar nesses termos. Um ofertante de uma paróquia mais simples, mais humilde, que tem problemas de contas a pagar, adote aí, por favor. Se for de outra diocese, seria importante, porque é uma forma de caridade, né? Então, se você não consegue, óbvio, né?
Nem todas as paróquias e dioceses têm um programa de computador que dê para colocar como um dizimista. Então, você seja um ofertante anônimo para aquela paróquia, para aquela até diocese, se for o caso, né? O mais importante é você conseguir a conta bancária, seja da paróquia, seja da diocese lá dos interior do sertão, ou do nortão, do centro-oeste, não importa, né? No meu caso, podia até ser aqui do Paraná também, porque eu já sei de casos aí dentro do próprio cidades do interior que só tem prelazias, e está aqui pertinho de Curitiba. Só que, né? Mas aí como eu já sou ofertante virtual, né? Nesse sentido, eu não posso dizer que sou dizimista, porque eles não têm meu nome, eu faço de forma anônima. Então, eu sou uma ofertante mantenedora minimamente das questões possíveis de pagamento, né? Conta de luz, água, telefone e internet. Já falei o porquê. Nós estamos acompanhando padres via Facebook, via Instagram, via Twitter, né? Eu estou ficando até meio viciada de tanto padre, tive que dar um tempo. Mas, como eu já descobri como ser ofertante virtual, então eu estou fazendo esse apelo. Seja também, é uma forma muito bacana de você manter a paróquia de alguém que precisa ir lá nessa paróquia, mas não há condições financeiras, não tem nenhum real para dar lá na caixinha. Né? Ou, se você quer adotar uma paróquia da própria diocese, da própria região da sua cidade, ou região metropolitana, cidades próximas, ou tem gente que chama cidades satélites, né, etc., com alimentos e roupas, também faça isso, tá? Faça mesmo. Adote aí, porque agora é o momento da gente estar tendo que fazer abraços virtuais aí, né? Abraçando a causa. Terceiro ponto, que eu estou falando e não estou fazendo, né? Mas é que eu vi uma baita de uma pedra gigante para resolver, então eu já vou me explicar. Alguns áudios atrás, e aí estou colocando nesse terceiro ponto, falei que eu iria estar fazendo de uma forma gratuita, até porque eu não tenho como fazer atendimento via e-mail, tal, eu teria que ver como é que iria fazer, dar uns áudios aqui explicando um pouco de história geral e do Brasil, talvez a partir de questões do Enem, do vestibular da UFPR, da FUVEST, no intuito assim de dar um apoio aí na educação à distância para muitos alunos do Brasilzão, né, porque eu não sei onde é que vai meu áudio, até porque eu não faço questão que curta, compartilha e tenho eu não sou influenciadora assim, sabe, para receber monetização, não é o caso. E abrir um outro canal, não consegui abrir outro canal no YouTube, eu teria que colocar nesse meu canal mesmo. Até seria bom porque tem meu nome, né? Só que, por outro lado, eu correria o risco, no primeiro momento, o risco seria assim, pô, a mulher é católica e, logicamente, vai defender a Igreja Católica dentro da história, né? Só que eu tenho que também manter um foco, dizer, ó, o conteúdo do livro é tal, eu estou usando tal livro, estou usando aqui uma questão da FUVEST, da UFPR, que muitas vezes é crítica à Igreja Católica, então eu tenho que manter um certo profissionalismo, né? Eu não posso, aí eu teria que usar um outro tipo de card, mas seria áudio, seria minha voz, seria eu mesma, fazendo podcasts mesmo, né? Não teria como montar vídeos assim maravilhosos, como eu já vi de muitos professores de história, para estar fazendo uma função social e educacional, né? Não querendo desmerecer nenhuma colega meu de história, ao contrário, se você quer cobrar, cobre, né? Quer monetizar teu canal, monetize, até ia estar indicando alguns canais. Contudo, aconteceu uma situação que talvez eu tenha que primeiro fazer um áudio relacionado a isso, de que vai haver mudanças, na verdade já está acontecendo mudanças, no currículo de todas as matérias, desde os anos iniciais até o ensino médio. E isso envolve a matéria de história da qual eu sou formada. Eu sou formada em história, eu só nunca lecionei. E se lecionei foi só por 2 semanas para tapar buraco. Foi muito bom, né? De forma presencial. Mas assim, não dediquei minha vida à área da história na parte docente, tá? Mas de qualquer forma, eu tenho condições de estar preparando uma aula e explicando e, né, quem sabe ajudar. O problema é que assim, até 2020, já começou em 2019, se não me engano, ou 2017, o MEC, né, que é o Ministério de Educação, que
que é o Ministério da Educação aqui que rege toda a LDB, enfim, é tudo relacionado à educação, né? Toda a parte dos formação de professores e tudo, resolveram fazer o BNCC, Base Nacional Comum Curricular ou Curricular Comum. Então, nessa faixa de tempo, 2017, 2018, e já foi implementado já para os anos iniciais da educação, e até 2022 ele tem que estar implementado até o ensino médio. E aí o que aconteceu? Aconteceu que deu um nó na minha cabeça. Porque é o seguinte, eu vim de uma geração da década de 90, né, porque eu sou da turma de 94 a 94, 95, 97. Então, entrei em 94, terminei em 97, me formei com colação de grau em 98, pela Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Não precisa ficar mostrando diploma, tá? Eu sou formada mesmo. Aí, o que aconteceu? Na época, tinha o PCN. E eu achei que ainda era o PCN, né? Pobre de mim. Nem vou falar do PCN, né? Mas eu posso fazer também um histórico, né, da educação pensada, regulamentada no Brasil. Porque, querendo ou não, a educação se baseia na Constituição Federal, depois no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, depois na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, e agora o MEC está pedindo que todos os professores, rede pública e privada, se adaptem a BCNN, que eu vou dizer para vocês que é um bicho para entender isso. E é por isso que eu estou me enrolando para fazer a parte de podcast em história, porque eu preciso entender o que é essa base comum, apesar que, cá entre nós, eu vou fazer uma fofoca. É só para complicar o parquinho, falar bem a verdade. Porque os materiais na parte da minha matéria não mudaram muito. Muito pouco. Porque o BCN está fazendo altas exigências. Assim, para quem é de fora, de outro país, vai achar que o BCN é a maravilha, top dos top, se for implementado aqui. Mas eu sou brasileira, tá? Com cara de japa, né? Mas eu sou brasileira. A gente tem que sambar na hora que dá, mas a gente sabe das limitações, não só nossas, como dos nossos alunos. O BCN é uma Ferrari num país que tem estrada para Fusquinha da década de 70 e olhe lá. Aquelas Urals antigas, sabe? Então o que adianta pôr uma Ferrari maravilhosa numa realidade social e educacional, que eu falo do corpo discente, do corpo de alunos, que mal tem alimento para comer em casa e vai exigir do aluno fazer questões interdisciplinares, transversais, com outras matérias, né? Então eu vou ter que gastar, talvez, vários áudios para tentar explicar de forma mínima, nem tanto para informar vocês, mas para me convencer, é uma coisa egoísta que eu vou fazer, me convencer de que o BCN vai funcionar no Brasil, porque eu acho que não vai funcionar nada, nem na particular, muito menos na pública. Se você que está me ouvindo é da área educacional, ou você é um pai preocupado com a parte educacional, primeira coisa, você tem que ter um conhecimento da Constituição, do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis mesmo, e a LDB. Por isso que eu... Desculpa, mas eu vou ter que falar bem na real, na cara dura, como católica cristã e como professor, assim, uma pessoa formada. Eu não sou professora, mas eu sou uma pessoa formada na área da educação. Não tem como você fazer neste momento da história do Brasil, nesse contexto social do Brasil, não é da história, mas que vai ficar para a história, né? Estamos vendo um momento sociológico importante, né? Colocar uma coisa chamada escola sem partido, porque significa que vocês, pais, tá, não estão lendo nem Constituição, nem o ECA, e muito menos sabe o que dizer da LDB, porque a LDB por si só, ela é altamente politizada. Quem é da área de humanas, na parte de educação, das disciplinas aí de docência, né, de todas as matérias aí para dar aula, letras, geografia, história, artes, sabe que a LDB é tremendamente ideológica. E eu não estou criticando. Eu só estou apontando. Ela é altamente ideológica, devido aos conceitos
embutidos na LDB, que são de uma obra, se não me engano, de Demerval Saviani, e tem um outro autor aí que fez o conceito do projeto político-pedagógico, que são termos que tem na LDB. Então não se iluda, não tem como colocar a escola sem partido, porque o próprio MEC se baseia na LDB, não tem como derrubar a LDB, senão você tem que reconstruir o Brasil inteiro. A partir da LDB aparece o BCNN, Base Comum Curricular, Base, até eu me perdi. É uma coisa diferente lá, que coloca uns códigos e que me lembrou da DSM-5. E, falar a verdade, existem conceitos da psicologia cognitiva, falam que o aluno tem que estar emocionalmente... gente, na hora que eu olhei aqui, como que o aluno tem que estar emocionalmente ali, colocado nas disciplinas? Sabe, são vários conceitos misturados. Tem conceito de competências, que vem da administração e que foi agregado à educação em estudos, né? Até eu não vou falar qual que é a editora que é formativa de opinião, mas tem o dedinho dessa editora aí, porque eu vendi os livros dessa editora na década dos anos 2000. Então, quando fala competências, habilidades, questões da parte emocional, aí parece que fala uma coisa... Eu li meio por cima, e aquilo já meio que deu uma assustada. E aí é colocado códigos mesmo, para identificar se é da educação dos anos iniciais, se é do fundamental ou anos finais, se é do ensino médio, e depois a disciplina, e o que tem que desenvolver. Aí uns numerozinhos lá para identificar que habilidade que a criança, o aluno, o estudante tem que desenvolver. Gente, o aluno não é computador para a gente colocar código, né? Mas essa base comum, curricular, não sei o que, das plantas aí, é o que vai entrar, não tem o que discutir. Já foi aprovada, está em andamento. E os livros que passaram no Programa Nacional do Livro Didático 2020 já estão convergindo, se não convergiram, mas vão convergir ainda mais, para esta BCNN. Até me perdi já, nem é base comum. BC... é um negócio aí que eu vou colocar, vou ter que pôr, não adianta, vou ter que pôr os links, os locais que também tiram as dúvidas, porque é bem complexo. Colocou conceitos pedagógicos atuais, até essa parte não tem problema, mas que não é muito usual no nosso cotidiano educacional. Não estou dizendo que a gente tem que ficar com a parte educacional que é uma carroça de 2 séculos para trás. Não é isso. A própria minha disciplina de História teve que dar uma modernizada no quesito. Até tenho que explicar o porquê no futuro. Né? Mas o problema é que a gente tem várias realidades em vários estados do Brasil que nós falamos o português, mas o sotaque é totalmente diferente, temos gírias completamente diferentes e costumes diferentes. E aí querem padronizar um negócio num top, assim, sabe? O projeto é excelente, mas não dá. Essa é a crítica. Eu tenho que criticar. Mesmo não dando aula, as dificuldades numa sala de aula, sabe? Eu conheço. A gente está ajudando nesse momento de pandemia famílias carentes que não têm comida. Mandavam os filhos para a escola para poder comer, não era nem para estudar, gente. Se estudasse, ótimo. E passar de ano, ou melhor ainda, mas se puder alimentar, ótimo. Porque a mãe e o pai lá não tinham dinheiro nem para comprar um arroz e feijão. Nem um pacote de macarrão, que é tão barato, gente. É baratinho. E não tem. Não tem nem água, não tem saneamento básico, não é? Isso é realidade em qualquer região aqui do Brasil, seja aqui em Curitiba mesmo, seja aí no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, nossa, gente, isso é a coisa mais comum nas escolas municipais e estaduais. E aí querem colocar um projeto maravilhoso e dizer que o aluno tem que estar emotivamente, sabe, dando importância ao lado emocional do aluno. Ai, meu Deus do céu. Olha, para finalizar esse terceiro ponto, que já está muito grande o áudio, eu vou dizer o seguinte. Na minha época da década de 90, na parte de educação, tinha muitas utopias, sabe? Se falava muita coisa assim, não, nós temos que saber o que o aluno está passando dentro da sua casa, porque alguns alunos sofrem violência sexual, que nós sabemos que sofrem mesmo. Né? Agora a coisa abriu, porque se tem até feminicídio dentro da própria... Né?
o chefe da família ou o suposto pai da casa lá mata a própria mãe na frente dos filhos, o que me dirá abuso sexual, ainda mais hoje em dia com o advento da internet e da pornografia virtual e digital. Que os casos subiram bastante, estão vindo à tona. Na época falava, não, vamos tentar descobrir se o aluno está passando por dificuldade, porque a escola tem que abraçar. Tudo era a escola que tem que abraçar. E aí nessa da escola abraçar, a família dane-se a parte de valores. A escola cuida, a escola educa. Sim, a escola educa na parte de conhecimento, mas parte de valores ele tem que vir prontinho. Ele tem que ter uma base, ele tem que estar com as arestas que é bem aparadinha. E aí virou essa bagunça. E agora, por que a escola tem que abraçar o lado emocional do aluno? Agora, a escola tem que abraçar os traumas de cada um? Se há um pai que é relapso, se há uma mãe que é relapsa, se há uma família que só tem nome de família, mas na realidade a base familiar não tem nenhuma. E aí, graças a Deus, veio essa pandemia, nessa ponta, eu digo graças a Deus. Nessa pandemia, graças a Deus, as famílias têm que se conhecerem, porque você acredite ou não, mas tem gente da classe média alta para alta que só tem família para dizer que tem família lá para o chefe dele, lá para o CEO dele, para dizer que eu sou gerente, eu sou família, eu sou pai de... Eu tenho filhos, eu tenho uma esposa linda, maravilhosa. Chega em casa, parece um bando de desconhecido. Ainda manda o filho para psicóloga para dizer, eu não entendo meu filho. Ué, lógico que você não entende, o teu filho é um desconhecido e ele vai te tratar como desconhecido. Só tem pai e mãe no registro civil, mas não é, familiarmente não é pai e mãe. Até acho que quem tem família são os pobrinhos. Tadinho, nem dá para falar nisso. Mas o pessoal da periferia tem mais família, sabia? 5 pessoas morando num cômodo só. Eles são mais família, são mais unidos como família do que o pessoal aí que só tem dinheiro. É só observar. É só uma questão de percepção. Afinar os ouvidos, se você é uma pessoa... Não é fofoca, mas afinar os ouvidos para você ouvir algumas coisas. Às vezes rola uma fofoca no ônibus, não é para você ficar interessado na fofoca, mas observa o que está rolando naquele papo. Para você ver a diferença de que é ser família, do que é ser amigo, do que é ser namorado, entendeu? As queixas mesquinhas de cada um. Ser um pouco psicólogo, não agregar aquilo para você, mas para você entender que, nossa, existe essa realidade, não vou trazer isso para minha vida. Porque a gente não tem como viver em uma vida todas as realidades. Deus me livre, né? Ia ser um trauma gigante. Nem Jesus fez... Jesus é que passou por tudo, ele entende a gente. Mas a gente não chegou a esse ponto, né? Entende? Então, tá complicado eu fazer o que eu estava pensando. Porque, querendo ou não, eu tenho que estar ajustada aos programas curriculares exigentes da minha disciplina. E aí eu topo com esse elefante... Desculpa, gente, mas é um elefante branco educacional. E não vem colocar a culpa na Dilma, não, tá? Desculpa aí, a LDB veio bem antes da Dilma. Bem antes do Lula, inclusive. Então, você que é um iludido, que acha que vai ser possível uma escola sem partido, desculpa. Qualquer escola, católica, particular, laica, pública, ela tem que seguir a LDB. E como pais, vocês têm que saber o que é LDB. E tem que entender por que tem a Constituição, por que tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E faz favor de ler a LDB. E não adianta criticar, a LDB está aí para isso. Independente se ela é altamente ideológica, mesmo que eu não concorde com aquela ideologia, a LDB funciona. Eu posso aplicar a LDB sem meter minha mão, sem defender os ideais altamente ideológicos presentes na LDB. Porque, no fundo, é algo que funciona. Ela funciona. Se eu tiver esse foco, não, ela está fazendo essa proposta na parte social, sim, eu como católica cristã, mesmo não sendo de esquerda, mesmo não concordando com o Demerval Saviani, com o idealizador do projeto político-pedagógico, né, com os ideais da carga ideológica da qual ele é formado, eu não preciso defender aqueles ideais. Mas se eu fizer o que a LDB pede que eu faça, eu vou conseguir fazer. E vou chegar no destino que tem que ser. Né? Aí é o aluno que precisa estar aberto para o conhecimento, porque eu também não posso enfiar o conhecimento como se fosse um software, um aplicativo, um app, vou fazer um download aqui na cabeça da criatura, porque daqui a pouco vão pedir que faça isso, né? Tá? Então, aguardem.
Eu estou tentando digerir um pouco aqui a situação, porque o material é extremamente pesado e por mais que às vezes eu fale coisas da psicologia, que eu conheça alguns conceitos, para mim esse negócio de competências e habilidades são termos novos para mim, porque surgiram a partir do final da década de 90, começo dos anos 2000, seguiu para toda essa década, né? De tanto que foi falado em competências e habilidades dentro das escolas particulares, é que ela entrou e adentrou, eu acho que até como forma de lobby mesmo, dentro desse programa curricular agora na base nacional. Desculpa, é BNCC, eu estou falando errado, é BNCC, Base Nacional Curricular Comum, isso. Eu falei BCNN, não, é BNCC, tá? Se você quiser já procurar, procure, é um material pesado, um PDF pesadão, vale a pena ler, se você é da área educacional, da pedagogia, se você tem escola, se teu filho está numa escola boa ou não, dê uma de curioso, procure saber o que é isso. Até 2022 tem que estar implementado até o ensino médio. Então, nesse primeiro momento, os anos iniciais do ensino fundamental já tem que estar seguindo esse currículo. Quando eu falo o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, são os livros que vão para as escolas públicas, tanto na parte do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, e ensino médio também tem. Então, do ano 2020 foi até do 6º ao 9º ano. Então, tem todas as matérias e todas elas já estão na base nacional. Já tem os códigos lá. E até achei um material bacana, assim, tal, não posso falar onde, mas eu achei bem fresquinho e nem eu estou entendendo como usar aquilo. Mas, no fundo, tem que passar o currículo, né? As matérias. Não foi difícil. Mas eu não sei como que a educação brasileira vai ter que se adequar a isso, porque é uma exigência, que nem eu falei, é colocar uma Ferrari num lugar onde passa uma Rural, Willys. Não tem condições, gente. Sabe? É uma coisa muito boa parece que é coisa do outro planeta, não é nem de outro país, é de outro planeta. Não tem como entender aquilo. E não adianta eu conseguir guia fácil do BNCC. Tem que ler o material completo para você entender. Senão fica a coisa muito solta, né? Pronto, falei. Gente, eu desejo a todos uma ótima Páscoa, né, para vocês. Fiquem bem, fiquem na paz.